Você já imaginou estar na situação inimaginável de ser preso por usar seu jeans preferido? Esta é apenas uma das coisas estranhas que acontecem num país tão secreto como a Coreia do Norte. Um país secretamente isolado desde o fim das Guerras da Coreia em 1953, na Coreia do Norte, os líderes têm características de megalomania e paranoia. Esta nação do continente asiático beneficia do seu isolamento, que restringe o nosso conhecimento a histórias de agentes secretos e pessoas que abandonam o seu país. Regulamentações nucleares que vão desde lutas energéticas até a liberdade de movimento dentro do país. Bem-vindo a um novo vídeo. Neste vídeo, veremos as 12 coisas mais estranhas e incríveis que só acontecem na Coreia do Norte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Agora, vamos começar. Número 12. Lutas energéticas. Manter as luzes acesas na Coreia do Norte não é tão simples como apertar um interruptor. A escassez de energia é comum, causando apagões frequentes em muitas áreas. Uma imagem reveladora obtida por um satélite da NASA em 2014 capta vividamente a extensão da luta do país contra a falta de eletricidade. A Coreia do Norte não está literalmente a brilhar tanto como os seus vizinhos. Na década de 1990, a União Soviética desligou o fornecimento de energia à Coreia do Norte, preparando o terreno para problemas energéticos persistentes. Ao contrário dos cenários brilhantemente iluminados da China e da Coreia do Sul, a Coreia do Norte parece pouco iluminada, obscurecendo a sua imagem de desenvolvimento. O consumo anual de energia per capita conta uma história sombria. Os norte-coreanos utilizam modestos 739 kWh, longe dos 10.162 consumidos pelos seus homólogos da Coreia do Sul, pelo que tem de ir para a cama cedo e ruas inteiras ficam na escuridão. Em 2019, cerca de 55% dos agregados familiares norte-coreanos recorreram a painéis solares para satisfazer as suas necessidades energéticas. Na cidade de Sinuiju, localizada na fronteira com a China, você desfruta de apenas 4 horas de eletricidade por dia. Apesar do grande déficit energético, os residentes que vivem em áreas visíveis da China são encorajados a manter as suas luzes acesas à noite. As autoridades deram até instruções sobre como gerar energia pessoal, tudo num esforço para criar uma fachada de prosperidade visível do exterior, para que quando a noite cair na Coreia do Norte, não seja apenas na hora de dormir, seja uma imersão na escuridão com flashes esporádicos de luz que sugerem uma nação enfrentando seus desafios energéticos. Número 11. A falsa aldeia. Na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, encontra-se uma história fascinante de duas aldeias que contam uma história para além da sua mera existência. A zona desmilitarizada, uma faixa de 4 km de largura que cobre 250 km estabelecida como parte do acordo após a Guerra da Coreia na década de 1950, o acordo ordenou a demolição de todas as comunidades do interior, exceto uma aldeia por nação, Ki-jong-dong, ou a Vila da Paz. É um assentamento aparentemente movimentado erguido pela Coreia do Norte. Segundo relatos, tinha mais de 200 residentes. Possuem escolas, hospital, jardim de infância e creches. À distância, parecia uma aldeia comum. As pessoas continuam com suas vidas diárias, porém a realidade toma um rumo inesperado. Ki-jong-dong nada mais é do que uma fachada magistralmente trabalhada. Uma estratégia de propaganda para atrair sul-coreanos para o outro lado da fronteira. Curiosamente, a Vila da Paz não tem habitantes reais, exceto por um punhado de zeladores que ocasionalmente são vistos varrendo as ruas. Circulam rumores de que os edifícios são vazios e não possuem paredes e pisos internos. Apesar do seu vazio perturbador, La Vila mantém uma fachada que normalmente fica iluminada até a noite. Este plano elaborado não passou despercebido. Observadores sul-coreanos confirmaram o abandono da vila e descobriram que ela era mais uma vila de jogos do que uma comunidade próspera.
No entanto, no meio da tensão, surgiu uma reviravolta inesperada. Os alto-falantes do Vila, antes usados para transmitir propaganda norte-coreana, tornaram-se uma plataforma inadvertida para um choque cultural. Em resposta, a Coreia do Sul ligou os seus altifalantes, enchendo o ar com as melodias animadas do K-pop, um contraponto alegre e os tons sérios que emanam do norte. Número 10. Proibição de jeans e roupas ocidentais. Na vanguarda da Coreia do Norte, onde o estilo não é apenas uma escolha pessoal, mas uma declaração, os jeans, o líder da lista negra, Kim Jong-un, os veem como mais do que apenas jeans. Eles simbolizam a influência americana, algo que ele não está ansioso para abraçar. Este rigoroso código de vestimenta vai além dos jeans até uma proibição mais ampla de roupas ocidentais. O jornal oficial até publicou uma história de advertência sobre adolescentes norte-coreanos experimentando as tendências da moda ocidental. A mensagem do governo é clara: proteja-se contra qualquer sinal de estilo de vida capitalista. A polícia da moda, ou neste caso, a patrulha juvenil, leva a sério o seu dever. Qualquer pessoa vista exibindo jeans ou outras roupas ocidentais deve esperar na beira da estrada até que a patrulha conclua sua inspeção completa. Confirmada a contravenção de moda, os infratores são intimados à Secretaria da Liga Juvenil, onde devem confessar seus pecados de estilo. Única forma de voltar para casa: alguém tem que lhes oferecer roupas mais adequadas. É como um drama policial de indumentária que se passa nas ruas. Roupas ocidentais, incluindo camisetas, saias e ternos, são um grande não. Em vez disso, os norte-coreanos são incentivados a abraçar suas raízes culturais por meio de roupas tradicionais da aurora coreana, como handboks. Então, da próxima vez que você selecionar seu guarda-roupa, lembre-se de que o que é considerado normal roupas em seu país podem causar alguns problemas legais nas ruas do centro da Coreia do Norte. Você já se perguntou como suas escolhas de alfaiataria podem falar mais alto que palavras em uma nação com um código de moda tão distinto? Vamos ouvir seus comentários abaixo. Número 9. Fertilizante desagradável. Graves carências alimentares estão a ocorrer na Coreia do Norte, e a culpa é de vários fatores. A ênfase da liderança nas atividades militares e nucleares, juntamente com a falta de fertilizantes químicos, deixou a nação numa situação precária, lutando para produzir o seu próprio fertilizante e dificultada por sanções na obtenção de qualquer fertilizante externo. Os agricultores norte-coreanos precisam desesperadamente de uma solução para satisfazer o solo não convencional do World of Night. Este termo pode parecer eufemístico, mas implica que os agricultores utilizam resíduos humanos como fertilizante, espalhando-o por seus campos. O conceito de venda de dejetos humanos ganhou força por volta de 2010. Quando a demanda por esse produto não convencional disparou em 2014, Kim Jong-un ordenou oficialmente que seu povo usasse gado e excrementos humanos para impulsionar o crescimento das colheitas, e devido à escassez de animais, este material fertilizante veio das próprias pessoas. Surpreendentemente, o estrume humano ganhou a reputação de ser o crème de la crème dos fertilizantes, e alguns afirmam que confere um sabor único e delicioso às culturas vegetais que ajudam a crescer. Esta prática agrícola invulgar levou mesmo a casos em que as famílias partilham as suas fezes com agricultores que lutam para produzir o suficiente para si próprios. No entanto, é essencial ter em mente a natureza prejudicial desta abordagem. Relatórios de desertores revelam riscos potenciais à saúde, com casos de vermes intestinais entre as doenças que chegam às manchetes. De acordo com o Washington Post, alguns indivíduos abrigaram parasitas intestinais que atingem comprimentos de quase 10,6 centímetros. Estes parasitas não só esgotam os nutrientes essenciais, mas também contribuem para a deterioração da saúde da população,
Número 8. Drivers, ou modelos de tráfego. Apesar dos bem documentados problemas de governação da Coreia do Norte e das dificuldades enfrentadas pelo seu povo, o país é o lar de algumas facetas intrigantes e peculiares, como as famosas raparigas traficantes da RPDC, que ganharam tanta popularidade que, no passado, as páginas de fãs eram dedicadas a eles nas redes sociais. Muitas nações, incluindo a Coreia do Norte, empregaram pessoas para gerir o tráfego, especialmente em áreas urbanas que não possuem sinais de trânsito. Pyongyang, a capital, selecionou especificamente mulheres solteiras, jovens, magras e atraentes para esse papel. Hoje, as dificuldades econômicas do país e a priorização dos gastos militares pelos líderes em detrimento do desenvolvimento significam que os semáforos não são omnipresentes na cidade, pelo que a responsabilidade recai sobre estes controladores de trânsito proeminentes que representam a nação. Aproximadamente 50 deles estão em Pyongyang. Esses policiais de trânsito recebem melhores salários, mais alimentação gratuita, moradia e assistência médica, tornando esse cargo muito procurado. Apesar das difíceis condições climáticas, permanecem em seus postos vestidos com uniformes militares impecáveis. A afinidade de Kim Jong por essas mulheres está bem documentada, e mesmo fornecendo-lhes novos equipamentos, incluindo plataformas luxuosas com capas de guarda-chuva, sua aparência aprimorada e posição social as tornam desejáveis, levando a uma forte competição por seu afeto. Em 2013, uma mulher traficante recebeu a mais alta condecoração militar da Coreia do Norte, com especulações sugerindo que ela inadvertidamente frustrou uma tentativa de assassinato enquanto dirigia o tráfico, embora os detalhes exatos permaneçam obscuros. Número 7. Proibição de ligações telefônicas internacionais. Na Coreia do Norte, fazer chamadas internacionais é um grande não no mundo das telecomunicações. O governo controla estritamente o uso da tecnologia, especialmente porque os países os consideram adversários, apesar de terem 3 milhões de utilizadores no seu popular serviço de telefonia móvel. A Coreia do Norte apenas dá luz verde às chamadas locais e rejeita firmemente qualquer ligação internacional. Se norte-coreanos comuns forem apanhados a utilizar os seus telemóveis para conversar com familiares que conseguiram fazê-lo, arriscam-se a obter um bilhete só de ida para campos de prisioneiros políticos ou outros locais de detenção acolhedores. Ainda assim, muitas almas corajosas estão a tirar partido do próspero sector privado clandestino da Coreia do Norte, e mesmo com os perigos associados, os comerciantes estão a introduzir todos os tipos de benefícios de cartões SIM para telemóveis, cortesia do seu amigo vizinho, a China, que vive perto da fronteira, acessar redes móveis chinesas e conectar-se com pessoas no exterior usando esses dispositivos, geralmente chamados de telefones celulares chineses. Para evitar a detecção, os chamadores experientes aventuram-se em esconderijos remotos nas montanhas, adotando pseudônimos e mantendo suas conversas curtas e amáveis, reduzindo as chances de as chamadas serem interceptadas ou alertando a sempre vigilante equipe de segurança. Vários estudos confirmam que a liderança norte-coreana vê o controle rigoroso sobre a informação como uma forma engenhosa de manter os seus cidadãos sob controle, reprimindo as chamadas estrangeiras e as tecnologias de ponta. O objetivo é manter ocultas quaisquer notícias sobre graves problemas de direitos humanos no país. Agora, aqui está uma questão para refletir: até onde você iria para se conectar com seus entes queridos, se um simples telefonema pudesse levá-lo a um campo de prisioneiros políticos? Compartilhe suas ideias na seção de comentários. Número 6. Liberdade religiosa. A Coreia do Norte é notável por ter algumas das restrições mais rigorosas à liberdade religiosa a nível mundial. Apesar das reivindicações constitucionais, a realidade é completamente diferente, tornando a liberdade religiosa praticamente inexistente
Atualmente, o país funciona essencialmente como um estado ateu com severa perseguição dirigida especialmente aos cristãos, tornando o lugar mais hostil para os crentes religiosos em todo o mundo. Na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, há um punhado de igrejas, mas elas funcionam sob estrito controle estatal e servem como simples fachadas. Esta fachada é ainda realçada pela exigência de lealdade inabalável de Kim Jong-un, o que mostra a verdadeira natureza da religião na Coreia do Norte como uma ferramenta para manter o controle político. A restrição deliberada da liberdade religiosa na Constituição salvaguarda o sistema político de qualquer ameaça aparente representada pela investigação sobre ideologias religiosas por organizações não governamentais. Com base em testemunhos de desertores, estima-se que cerca de 70 mil cristãos e seguidores de outras religiões são mantidos em cativeiro em campos de trabalho. O governo incentiva ativamente a denúncia de qualquer atividade religiosa ilegal ou posse de artigos religiosos, incutindo medo entre os residentes e, consequentemente, entre os cristãos. Muitas vezes escondem as suas práticas religiosas daqueles que os rodeiam por medo de perseguições e acusações de deslealdade ao governo. Incidentes perturbadores, como a detenção, em 2009, de uma família inteira apenas pelas suas crenças religiosas e pela posse de uma Bíblia, destacam as medidas extremas tomadas pelo governo norte-coreano. Esta família, incluindo um menino de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua em campos de prisioneiros. Os fugitivos desses campos compartilharam histórias angustiantes de desnutrição aguda, ingestão forçada de alimentos contaminados, abuso verbal e físico e até mesmo execução. A luta pela liberdade de religião na Coreia do Norte continua a ser uma situação terrível e um desafio constante. Número 5. Suas próprias regras de basquete. Quando a surpreendente amizade entre Kim Jong-un e Dennis Rodman veio à tona, o mundo levantou uma sobrancelha coletivamente. Acontece que o amor pelo basquetebol está profundamente enraizado na liderança da Coreia do Norte. A política externa afirma que Kim Jong-un foi tão longe que construiu uma biblioteca com quase todos os jogos dos Bulls em filme e instalou quadras de tamanho real na maioria de seus palácios. Até mesmo o secretário de Estado entrou em ação ao presentear o falecido Kim com um basquete assinado por Michael Jordan em 2000. Apesar da ligação com o basquete, ele optou por não visitar a Coreia do Norte, deixando esse privilégio para Rodman. Kim Jong-un, o líder mais jovem, exibiu suas proezas no basquete durante seus tempos de escola na Suíça, ganhando a reputação de jogador duro, rápido e ferozmente competitivo. Mas o que é o basquete sem um toque de singularidade na Coreia do Norte? Ele decidiu dar uma reviravolta no jogo. De acordo com as regras internacionais em competições globais, a quadra de casa sofre algumas modificações interessantes. As enterradas dão 3 pontos e as triplas marcam 4. Caso consigam evitar o aro, os últimos 3 segundos do jogo valem 8 pontos, o que injeta uma emocionante dose de imprevisibilidade. Além disso, errar um lance livre custa ao jogador 1 ponto. E vira o jogo de estratégia dependendo do placar. No basquete da Coreia do Norte, parece que eles encontraram uma maneira de fazer cada ponto valer com seu estilo distinto. Número 4. Penteado controlado. Na Coreia do Norte, o seu penteado não é apenas uma escolha pessoal. Está sujeito a regulamentos rigorosos. O governo mantém uma lista de cortes de cabelo aprovados para homens e mulheres, e sair desses limites pode resultar em medidas disciplinares. Penteados modernos e looks espetados são desaprovados para os homens, e cortes como o bob e cortes em camadas são proibidos para as mulheres. Visite um salão de cabeleireiro norte-coreano e você encontrará manuais ilustrados mostrando os únicos estilos de cabelo considerados aceitáveis pelo governo. Por exemplo, as mulheres norte-coreanas podem escolher entre uma seleção de 15 cortes de cabelo aprovados, variando as opções dependendo do estado civil. As mulheres solteiras podem usar cachos mais longos, enquanto as mulheres casadas devem mantê-los curtos.
Surpreendentemente, os homens norte-coreanos também têm um menu com 15 cortes de cabelo oficialmente reconhecidos. Há um problema: o cabelo não deve ultrapassar 5 centímetros de comprimento, exceto para senhores mais velhos que têm um pouco mais de liberdade, com até 7 centímetros. A situação fica ainda mais intrigante quando você descobre que Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, nem sempre cumpriu estas regras. Em um esforço para manter seu estilo único, ele supostamente instruiu os homens a imitarem seu corte de cabelo não convencional. Circularam rumores em 2015 de que as autoridades chegaram ao ponto de ameaçar cortes de cabelo forçados para aqueles que ousassem desafiar estas regras. Especialmente em instituições de ensino, onde os estudantes teriam sido avisados para não adotarem penteados associados ao capitalismo, as mulheres foram incentivadas a inspirar-se na esposa do presidente e a optar por um bob mais convencional, em vez de replicar o estilo distintamente simplificado de Kim. Número 3. Sistema de informática norte-coreano e internet. Na República Democrática da Coreia, o acesso à informação é estritamente regulamentado, semelhante ao controle de uma arma de destruição em massa. Cada computador deve ser registrado na polícia e é necessário obter permissão do governo para possuir um. No entanto, a maioria dos norte-coreanos nem pode sonhar com possuir um computador ou ter acesso à internet, dadas as rígidas regulamentações das grandes cidades. Uma pequena fração da população utiliza laboratórios de informática em escritórios, universidades e cibercafés. A internet na Coreia do Norte diverge significativamente de outros países. Ela opera como uma rede interna específica chamada Kwangmyong, ou Estrela Brilhante, lembrando a internet de 1994, impulsionada por cópias japonesas piratas de software da Microsoft. Os principais usuários são estrangeiros e o governo com banda larga limitada. A infraestrutura inclui ligações de fibra óptica entre as principais universidades, utilizada pela maioria apenas na rede nacional, mas um número restrito de utilizadores pode aceder à internet em todo o mundo. Em 2016, menos de 30 sites estavam acessíveis. Uma lista descoberta inadvertidamente por um engenheiro americano expôs o conteúdo específico permitido os usuários norte-coreanos da internet, principalmente propaganda, informações oficiais sobre viagens de negócios, receitas e filmes norte-coreanos. Esses sites carregam lentamente e são simplistas. Algumas instituições acadêmicas, como a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang, fornecem acesso limitado à internet mundial, embora sob supervisão rigorosa. A Coreia do Norte proibiu conteúdo sul-coreano em plataformas populares como Facebook, YouTube e Twitter. Relatórios de abril de 2016 a janeiro de 2021 sugerem que a Coreia do Norte estava a planear a transição da sua atual rede 3G para uma rede 4G. Número 2. A cura da AIDS e do Ebola. Se você precisar de tratamento médico de ponta, surpresa, o destino a considerar é a Coreia do Norte. Apesar do atraso em vários campos, o país possui um medicamento aparentemente milagroso capaz de combater algumas das doenças mais mortais conhecidas pela humanidade. A Coreia do Norte introduziu a vacina Kundang-2, que foi desenvolvida em 1996, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia, com lembretes em 2006 e 2013, conforme relatado pelo The Guardian, de que foi originalmente concebida para combater a doença respiratória do Médio Oriente. A vacina expandiu o seu repertório para incluir tratamentos para uma impressionante variedade de doenças: diabetes, toxicodependência, gripe aviária, sida, doenças cardíacas, impotência, constipação comum, danos informáticos, insônia, epilepsia, cistite, todas as formas de hepatite, tuberculose, diversos tipos de câncer, doenças venéreas, além de oferecer resistência ao envelhecimento e propriedades antirradioativas. E não só, disse que oferece eficácia contra o ébola. Por que não?
A Coreia do Norte afirma orgulhosamente ter ensaios clínicos e ter administrado esta droga maravilhosa a milhões de pessoas. O segredo por trás desta maravilha é que ela é feita de ginseng, cultivado em uma mistura de ouro, platina, ameixa, metais de terras raras e fertilizantes, esperançosamente não a partir de resíduos humanos, por cerca de $125. Aqueles que vivem fora das fronteiras da Coreia do Norte podem até comprar este medicamento extraordinário online. Segundo depoimentos de quem o adquiriu, o sistema responde dúvidas dos interessados. Consulte o site norte-coreano para mais detalhes. Número 1. Liberdade de movimento na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, mudar-se não é tão simples como decidir fazer as malas e partir. O governo aqui leva a frase movimento restrito a um nível totalmente novo. Imagine só, você não pode simplesmente alternar entre províncias ou decidir fazer uma viagem espontânea ao exterior. Não. Você precisa de luz verde das autoridades para que até as visitas familiares venham acompanhadas de documentação. Imagine ter que mostrar sua certificação do Comitê Popular Local apenas para passar tempo com seu povo. É como enviar a papelada para um jantar em família com os melhores obstáculos burocráticos. Agora, se você está pensando em explorar os pontos turísticos, não há muitos. Monte Paektu e o acampamento super secreto que dizem ser o local de nascimento de Kim Jong-il estão na lista. Mas nem tudo é diversão e turismo. Pessoas de todas as esferas da vida, desde agricultores a trabalhadores modelo, são praticamente forçadas a fazer visitas de campo. Não é necessariamente uma escolha, é mais fazer ou lidar com a situação, e não são apenas os habitantes locais que sentem o olhar atento do governo. Os visitantes estrangeiros, especialmente os trabalhadores humanitários, estão sob o microscópio. Nenhuma aventura rebelde para eles. Certas áreas são proibidas e desviar-se do caminho aprovado pode significar problemas para sair do país sem a aprovação dos poderes constituídos, ou seja, passagem só de ida para o clube da pena máxima, que é a pena de morte. Apesar dos riscos, há aventureiros que tentam uma grande fuga. Mas se a sorte não estiver do lado deles, é um show de terror de espancamentos, trabalhos forçados, tortura e um lugar na primeira fila em um campo de prisioneiros políticos. Os guardas de fronteira não são exatamente o comitê de boas-vindas que recebe ordens de disparar primeiro e perguntar depois. Infelizmente, esta política levou a alguns incidentes dolorosos em que norte-coreanos desesperados são mortos a tiro na sua tentativa de liberdade. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!